Bom, meu nome é Ana Carbone, sou atual diretora-presidenta da União de Ciclistas do Brasil, sou membro da Rede Bike Anjo e sou prefeita da bicicleta pela Rede Bikes, que é uma rede internacional. E eu digo sempre que a bicicleta, né, a mobilidade urbana e a luta por cidades melhores no Brasil, ela chegou a mim, né? Não foi algo que eu fui até ela. Eu pedalo para me locomover desde os 13 anos, mas eu saí do país e morei fora há muito tempo. Então, no meu retorno, eu voltei a usar a bicicleta aqui, né, na minha cidade natal, que é de Niterói, Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, foi ler o Código de Trânsito Brasileiro. Eu queria entender, eu tinha saído do país antes do atual código, né, que incluiu a bicicleta no seu texto, né? Até então a gente não era mencionado em lugar nenhum, né? A bicicleta era para lazer e para esporte, mas não para locomoção, apesar de se usar muito a bicicleta pelo Brasil, nos interiores sempre foi usado e nas cidades também. Então, e aí eu comecei a perceber que a realidade do que eu estava lendo no Código de Trânsito era muito diferente daquela realidade vivida na rua, né? E aí eu fui, né, assim, me envolvendo, né? Isso foi 2014, quando eu, de fato, retornei definitivamente. Logo ingressei, né, criei um grupo aqui de Niterói, começamos a fazer pesquisa e fui me engajando, né? Em 2015, fui para São Paulo para a inauguração da Paulista, a gente participou do Bicicultura em São Paulo, eu fiz parte de um grupo aqui, de um coletivo que, né, passeava de bicicleta e tal. Então, isso foi acontecendo. Em 2016, né, ingressei na UCB e no ano seguinte fui convidada para fazer parte do GT de Políticas Públicas. Sempre estive muito envolvida nessa questão da política pública, da questão política, né, do advocacy pela bicicleta, isso sempre foi muito forte, né? E aí fui coordenadora do grupo de trabalho, né, do GT de Políticas Públicas da UCB, estive em Brasília algumas vezes, em 2016, né, durante a Olimpíada, a gente teve a Transporte Ativo, né, junto com o Bike Anjo, fez uma oficina para a gente aprender sobre jogos de bicicleta. Então, é um conceito que foi desenvolvido pela Federação Dinamarquesa de Ciclistas, e que é muito interessante, né, em termos de conceito, né, ele foi a Federação Dinamarquesa percebeu que o número de crianças que estava usando a bicicleta estava diminuindo na Dinamarca, imagina, né, a gente fica assim meio que, como assim? E aí eles resolveram criar esse conceito, né, dos jogos da bicicleta, que em inglês seriam cycling games, e que foi traduzido, né, para jogos de bicicleta, que seria uma tradução livre, seria jogos de ciclismo, né, mas que não faz muito sentido, eu acredito que não faça muito sentido em português. E que consiste numa série de jogos infantis, né, que são adaptados, as brincadeiras, né, infantis, que são adaptados para desenvolver essa parte cognitiva e de habilidade com a bicicleta, especificamente. E a ideia dos dinamarqueses era que as crianças tivessem prazer, né, de pedalar, da bicicleta ser um pouco no início usada como brinquedo e posteriormente que ela fosse, né, assim, fosse usada como transporte, né, porque eu tenho a sensação de que lá a coisa começou, a bicicleta é só para locomoção, e aí as crianças acabavam não utilizando como para brincar, né. Hoje eles estão desenvolvendo, né, uma continuidade desse projeto, que começou em 2008, parques de ciclismo, né, um circuito, né, onde as crianças de diversas idades e habilidades elas podem, de fato, brincar, né, tem sobe, desce, e aí tem algumas brincadeiras em que você tem que tirar a mão do guidão, para você aprender, né,
a fazer sinalização, tem uma série de jogos para fazer essa tipo para o uso da bicicleta no dia a dia, né? Essa dinâmica. Em 2011, a Transporte Ativo, né, em parceria com o Instituto Cultural da Dinamarca, eles traduziram esses 6 jogos para o português. Ele está disponível, é um panfleto muito bacana, só que eles são jogos dinamarqueses. Então, eles não fazem o menor sentido culturalmente aqui no Brasil. Né? Essa tradução ela é muito legal para você entender um pouco, né, da dinâmica do que eles fizeram lá na Dinamarca, mas eu acho que a gente tem que um pouco adaptar, e foi o que a gente, assim, né, depois desse treinamento em 2016, né, com o pessoal da Dinamarca aqui no Rio, durante o período das Olimpíadas, né, a gente começou a fazer o circuito, né, em evento público, etc. Eu fiz uma colinha aqui, deixa eu... E aí foi isso. Em 2016, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, né, a Transporte Ativo e a Rede Bike Antes, eles organizaram as oficinas dos Jogos de Bicicleta. E aí um representante da Federação Dinamarquesa de Ciclistas e do Visit Denmark, né, ele veio e foram 2 dias, né, fazendo atividades. E aí, desde então, né, a gente vem reproduzindo no Rio de Janeiro e em Niterói o circuito dos jogos, né, em evento público. Mas eu acredito, né, que a gente precisa ampliar o trabalho, né, na realidade, e fazer um trabalho desenvolvendo um trabalho conjunto com a comunidade escolar, né, para fazer atividades dentro da escola. Porque isso foi o que eles fizeram lá, as atividades eram com as escolas, mas eu acredito que aqui no Brasil é importante que a comunidade escolar esteja junto. Não só os professores, mas todo mundo, né, para você ampliar esse debate, né, para você trazer o debate da questão da mobilidade para dentro da escola. Né. A gente sabe que a mobilidade sustentável, né, a maior parte das pessoas, elas se locomovem ou de transporte público, ou a pé, ou de bicicleta, né, que uma pequena minoria que se locomove de carro e moto, mas que o carro e a moto ocupam a maior parte do espaço. Né? Essa é uma dinâmica que nossas cidades ainda precisam mudar. Então, esse debate ele precisa acontecer para que a gente entenda que quem utiliza a via, né, o espaço viário no Brasil, né, a maioria ela ocupa o menor espaço. É uma proporção de 80% para 20%. Né? A maioria se espreme num espaço pequeno. Né? Então, eu acho que é isso que é muito importante. Isso, né, a gente, em 2018, né, eu apresentei o conceito no Bicicultura. Né? Naquela época, eu não tinha a ideia que eu tenho hoje, que eu acho que a gente vai evoluindo, né? E aí realizei, né, no Bicicultura, que é um evento da UCB, né, que é o encontro, né, nacional de pessoas, né, que militam pela bicicleta, vamos dizer assim, e acontece todo ano numa região diferente do país, algumas vezes com nomes internacionais, etc. Em 2018 foi no Rio de Janeiro, porque estava acontecendo, né, a Conferência Internacional Velocity novamente no Rio. Né, então, a gente trouxe a bicicultura para o Rio exatamente para, né, estar junto com todas essas pessoas que estariam vindo, já estariam aqui para fazer o Velocity. Né. E aí eu conheci a Lotte Beck, que é representante, né, dinamarquesa e uma das pessoas que espalham o conceito dos jogos de bicicleta por aí, né? E a gente fez uma atividade de uma escola da rede municipal no Rio, né? Daí Raquel de Queiroz. E durante a conferência, era um evento externo, e várias pessoas estiveram lá, inclusive a Ana Destre, né? Que é a querida que está participando desse evento aqui também.
E ela fez a leitura do livro Bicicleta Amarela, que é do Igor Colares, de Recife, para as crianças que a gente estava trabalhando. Antes da gente fazer o trabalho com as bicicletas, ela fez a leitura. Foi assim, eu até vou apresentar as fotos, né? Eu nem coloquei essas fotos, deveria, não botei. Mas é super bacana, porque foi algumas pessoas que estavam participando, né, do Velocity e do Bicicultura tiveram presentes também nesse evento. E aí eu entendi o quão importante era da gente falar com essa comunidade escolar, né, porque as professoras, por exemplo, elas não se integraram muito na atividade que a gente estava fazendo. E eu senti falta disso, né, desse interesse, de entender o porquê que a gente estava fazendo aquilo ali. Né? Né, a gente também, em 2018, né, além das atividades e eventos nas escolas, a Rede Bike Angel foi convidada para desenvolver um trabalho para um curso de extensão chamado Criança e Território. Né, era voltado para educadores da rede pública. E um curso oferecido, né, pelo grupo Já Pra Rua, né, que é um grupo interdisciplinar, né, vinculado ao Departamento de Antropologia do IFIX, da UFRJ, e que discute, né, infância e território. Então, a gente levou a perspectiva da locomoção por bicicleta e a gente, para trabalhar isso dentro do currículo escolar, né, de diversas áreas, porque você pode usar a bicicleta para trabalhar geometria, né, você pode levar a bicicleta para trabalhar diversos pontos, né, a gente fez uma apresentação exatamente com esse intuito, né, e aí a gente pediu que os educadores levassem, né, para as escolas um exercício sobre como é que a criança vai para a escola, né, para ela desenhar o caminho, para ela, né, fazer observações. E aí a gente teve um aprendizado importante aí nesse momento, né, porque num dos exercícios a gente tinha colocado descreva a rua, né, que você passa e tal. E aí uma das professoras, ela dava aula no alto de um morro, e aí as crianças viravam assim, professora, não tem rua, o que eu faço? E a gente falou, bom, a gente tem que tirar essa rua e botar caminho, né? Porque no caso dela era só escada e viela, não tinha rua. A escola ficava lá no alto morro. E aí ela falou, não, desenha as escadas, as vielas e tal, é o caminho. Então, e a gente foi se adaptando também a esse retorno. Então, é fundamental ouvir essa experiência, né? Esse lugar, tá? Né? Não chegar colonizando, né? Tá? Ouvir, entender, né? Ver o que faz sentido para aquele lugar, né? Porque eu acho que é isso, a gente precisa dar o subsídio ao mesmo tempo ouvir aquilo que está vindo, né? E a questão, né, de você fazer com que os professores sejam multiplicadores, né? Porque as 1.536 escolas da cidade do Rio de Janeiro, muitos professores, eles estão em mais de um lugar, essa é uma questão, eu acho que isso é importante. Eu acho que é fundamental, né, exatamente você engajar a diretoria, você engajar o funcionário, os pais. Isso vai fazendo uma mudança de paradigma, porque você tem que mudar o olhar, né? A gente tem que entender que o veículo individual motorizado, né, o carro, a moto, ele não pode ser o veículo mais conveniente e confortável. E aí vira um objeto de desejo. Então, é mudar essa visão. Esse eu acho que é o grande, grande desafio geral. Né? Assim, no caso dos jogos de bicicleta, o material que é usado é muito simples na realidade. Né? A gente pega, eu até hoje faço isso, um lençol da minha casa para fazer o túnel para as crianças passarem. Né? As bicicletas que a gente tem, no caso aqui em Niterói, são bicicletas que foram doadas, bicicletas infantis que
são pequenas, então a criança cresceu, a pessoa vai e doa. Então, não são coisas que são difíceis de se obter. Né? E trabalhar essa questão do lúdico é fundamental para trazer esse tema, né? Para trazer o assunto. A bicicleta, eu sempre falo, ela é uma ferramenta incrível, né? Então, eu acho que a gente precisa colocar essa sementinha no sentido dessa curiosidade, né? De trazer para dentro da escola essa ferramenta incrível, porque a gente uma vez fez um trabalho com alunos da alfabetização. Né? A professora era ciclista e pediu que a gente fosse lá para falar com os alunos dela sobre a bicicleta, né? E que aí quem tinha bicicleta levou, quem sabia pedalar, quem não sabia pedalar, com rodinha, sem rodinha, não fazia diferença. Né? E fizemos né? Como é que se desenha uma bicicleta com dois triângulos e dois círculos, né? A gente foi fazendo né, fazendo uma brincadeiras, né, para trazer o assunto, né? Porque eu acho que essa é a grande questão. Né? No caso dos jogos da bicicleta, o circuito e os jogos pique-pega, mamãe galinha, estátua, são o que a gente hoje usa, né? Mais do que os jogos dinamarqueses, que faça cócegas no monstro, né? Que a gente não tem, que não é uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, trazer desse lugar, né? Do conhecimento, né? Trazer que o professor ele se integre a isso. É claro que é um desafio, né? Como que você, com uma equipe pequena, consegue fazer algo que seja replicável, né? Teria que, acho que, sentar e pensar um pouco, né, em como fazer isso. Né? Eu tenho uma professora, por acaso também é professora de educação física, como a Ana, né? Aqui de Niterói. E uma vez eu fui fazer uma fala para os alunos dela, da escola municipal que ela trabalha aqui. E aí eu falei, olha, a gente está com um projeto e tal, estou apresentando para a prefeitura, vamos ver se cola e tal. Ela falou assim, põe a minha escola na fila, que eu já falei com a diretora, eu resolvo tudo aqui. Então, assim, de repente, uma forma de se fazer isso é pegar pessoas que já são ligadas à pauta, né? Essa pessoa, ela pedala, né, para o esporte, para se manter saudável, etc. Então, ela tem um interesse. Ela passou a usar a bicicleta para se locomover sob minha influência. E ela fala isso para mim até hoje, né? Eu passo para ela, falo assim, eu pedalo na rua por sua causa. Então, é isso. Talvez seja uma forma de se fazer, né? De você mobilizar as pessoas que já têm um olhar, né? E fazer com que essa pessoa seja o ponto focal, vamos dizer assim, né? Dessa talvez seja uma solução interessante, né? Então, mas é realmente um desafio, né? Se você pensar em termos globais, né? Como trazer isso para mais lugares, né? E fazer com que as pessoas entendam, né? Muita gente pergunta sobre a questão e a segurança do ciclista, da bicicleta. Eu falo, gente, segurança é redução de velocidade. Você tem uma cidade pensada na lógica, no âmbito da vida. Eu não vou dizer nem da pessoa, da vida de modo geral. Né? Porque você tem animais, você tem uma vida de meio ambiente. Né? Então, quando a gente fala em cidade, é uma cidade segura para a gente se locomover, né, uma cidade que tem distância que não é 60 quilômetros diários que você tem que percorrer para ir para o trabalho, ou para ir para a escola, ou para ir para o médico. Né? Quando a gente fala de uma cidade segura, a gente fala de uma cidade que transita a, no máximo, 50 quilômetros por hora, e não a 80, como é permitido no Brasil. Né? O aterro do Flamengo é 90 quilômetros por hora a velocidade máxima. Então, é inconcebível, né, que no âmbito urbano você tenha velocidades tão altas. Então, também fazer esse trabalho, porque no momento que, e isso é uma coisa muito importante, quanto mais ciclistas na pista, mais seguro fica para todo mundo. E aí você tem um efeito cascata um pouco. Você reduz a velocidade,
as pessoas se sentem mais seguras para pedalar. Muita gente fala, porque tem que ter ciclovia, infraestrutura. Eu falo, gente, não precisa disso tudo. Se a gente tem vias, né, mais lentas, você tem um transporte público, né, de qualidade, você tem um lugar para estacionar a sua bicicleta. Aqui em Niterói, a gente está vendo essa mudança de paradigma. Né? Houveram investimentos em relação à infraestrutura, mas também houveram investimentos em relação a estacionamento, né? Tanto de estacionamento seguro, fechado, né? Ali perto das barcas, quanto para ciclos, estacionamento na rua. Né? Então, você está vendo de pessoas. E muita criança. Eu vejo, né, antes dessa crise sanitária, eu já estava vendo muito criança e adolescente usando a bicicleta na escola. Né? Pais levando crianças. Então, eu acho que talvez seja a forma de fazer, né? De você pegar professores que já, né, ou pessoas que trabalham em escolas que já têm uma ligação com a causa. Né? Eu sinto falta de professores que abracem essa causa, universidades que tenham no curso essa dinâmica. Né? Eu fui convidada para falar na Escola em Transe da Universidade de Arquitetura e Urbanismo aqui da UF, né? da FAO, da UF. E me espanta, né, que as faculdades de planejamento urbano, todas que envolvem planejamento urbano, ainda não estejam focadas ou tenham cadeiras e tenham esse foco de você mudar essa dinâmica do automóvel. Porque é isso, a gente precisa mudar a questão da especulação imobiliária, tem que se fazer o uso misto do solo, você tem que mudar essa dinâmica. Não é só falar só a escola, e quando a gente fala em escola, né, se você pensa em escola primária, secundária, você tem que falar na terciária também, né? Você tem que falar na universidade, tem que mudar essa dinâmica para que o planejamento urbano ele seja diferente. A gente não pode manter o mesmo planejamento urbano. Essa mudança cultural, né, necessária para gerar esse impacto duradouro, ele vem da escola na infância, mas ele vem também do outro lado, da formação do profissional que vai fazer essa mudança de paradigma. Né? Eu tenho um caso dentro de casa, né, porque eu tenho 2 filhos adultos. Nenhum dos 2 tem carteira de motorista, nenhum dos 2 pretende ter carro na vida. Um é ciclista e o outro não. Né? Mas o meu filho, que é ciclista, ele está fazendo uma faculdade e pretende trabalhar com planejamento urbano. Mas não viu até agora, no curso que ele está fazendo, esse tema. Então, assim, é isso que eu digo. Assim, eu acho que a gente ainda precisa evoluir nesse sentido. Né? A gente, né, dos movimentos de bicicleta, né, eu falei um pouco, né, sobre meu início, né, de como eu comecei nesse processo, mas a gente tem organizações que têm uma consolidação. Né? A União dos Ciclistas do Brasil ela foi criada em 2007 com o objetivo de fazer essa promoção da bicicleta nacionalmente. Né? A gente representa diversas outras organizações em âmbito nacional. A Rede Bike Anjo, ela começou em São Paulo, mas ela se espalhou pelo mundo. Né? Eu digo hoje, a Rede Bike Anjo hoje está em 38 países, né? Com pessoas ligadas, né, à plataforma. Né? Hoje a gente deve estar chegando, imagino, a 9 mil voluntários, né, membros da rede. E faz um trabalho que é, né, fundamental, né, de ensinar quem não sabe pedalar a pedalar e de orientar quem quer começar a pedalar na rua de uma maneira segura, né, das melhores rotas, como escolher um roteiro, né, como que você sinaliza. Né? Ano passado, né, ano passado não, porque eu falo ano passado, quando eu falo ano passado eu penso em 2019, não em 2020, com todo esse caos que a gente está vivendo. Então, em 2019, né, a gente teve um evento, e aí
uma das mães da escola, né, do meu filho, né, da época, né, que ele estava na escola, ela me fez contato e falou assim, eu tenho uma grande dificuldade de sinalizar. Eu falei, vem junto, e a gente vai parar lá no Caminho Niemeyer, que é um lugar que tem um espaço grande, bom e tal, e eu te ensino. E foi super simples. Ela tinha muita dificuldade porque ela estava usando a bicicleta da filha, que é mais alta que ela, então ela não alcançava direito, né? Ela levou um tombo, estava, né, assim, com algumas dificuldades. E aí eu ensinei a ela a subir e a descer da bicicleta, né, assim, falando, né, pedalando do lado, falando, ensinei a passar marcha, ensinei a sinalizar, tirar a mão do guidão, a olhar, né, porque isso a gente não aprende, né, como faz na realidade, né? Então, os jogos de bicicleta ele dá exatamente são essas habilidades, né? A gente tem uma atividade que a criança tem que pegar uma argola e botar no guidão da bicicleta, então ela tem que parar, frear, pegar a argola, botar, então ter essa dinâmica, né? De uma maneira no brincar conseguir fazer desenvolver essas habilidades, né, motoras, etc. Agora o mercado, durante o período da pandemia, né, o mercado de bicicleta explodiu, né, porque a gente teve uma demanda mundial, não é uma coisa só do Brasil. A Organização Mundial da Saúde ela recomendou o uso da bicicleta para prevenir a transmissão do Covid, e como forma de você se exercitar de forma segura, porque você não está dentro do ambiente fechado, né, já sabendo que, né, de como é a transmissão. Então, houve um boom, as fábricas na Ásia fecharam durante o período da pandemia, né, mais grave da pandemia lá, e até agora né, os exportadores, né, as grandes fábricas, eles ainda não conseguiram dar conta da demanda, né? A gente tem cidades aqui no Brasil que, para você, né, dependendo da bicicleta que você quiser comprar, a fila de espera é de 6 meses. Eu estava numa situação, eu estava querendo comprar, né, um jogo, né, montar uma bicicleta nova, era um projeto que eu abandonei, porque eu não conseguia adquirir as peças que eu precisava. E eu abandonei, eu mudei de ideia, fiz outra coisa, né, deu outro jeito. Acabei doando esse quadro que eu ganhei e falei, bom, deixa ele pedalar para outros ventos, né? A pessoa foi montar usando peça usada, porque não tinha. Então, assim, quando a gente fala de mercado, né, aqui em Niterói, por exemplo, o aumento de vendas de bicicleta nesse período da pandemia foi de 300%. Foi melhor do que Natal, né, no auge. Teve um período em que eu passava em frente às lojas, não tinha uma bicicleta na vitrine. Aí um dia eu falei, vou ver o que está acontecendo, né? E aí fui perguntar. Aí o cara falou, olha, a bicicleta chega, eu não consigo nem montar. Ela é vendida na caixa, porque a procura está, assim, absurda. Porque as pessoas que faziam trajetos possíveis de se fazer de bicicleta e não queriam usar o transporte público para não ficar fechado, ou, né, ficaram sem ter como ir para a academia e falaram, bom, vou aproveitar, né, matar 2 coelhos com uma cajadada só. E é isso, esse boom é uma realidade, e é sem volta, né, o que eu entendo. Eu acho que a gente chegou num momento em que é o momento da bicicleta, né? A gente está num lugar em que a gente precisa falar sobre isso. Agora, a gente precisa falar também que a gente precisa mudar esse paradigma, né? A gente não consegue ter uma cidade que tenha velocidades maiores de 60 km por hora, né? Assim, ou que 60, né? Então tem que ser abaixo disso. E é isso, eu acho que concordo com você, essa questão do mercado é uma questão complicadíssima de se combater, mas é necessário, você tem que aproximar os postos de trabalho, a escola, o hospital, das residências, né? A gente tem, em São Paulo, no Rio de Janeiro também tem, prédios no centro ociosos, que podem servir de moradia,
né? Tem tanta gente precisando de casa, né? Então, assim, essa dinâmica do mercado, ela precisa ser revista, né? Ela precisa passar por um... Né? A gente precisa de fato, de reformas, né? Mas aí a gente vai estar chegando, entrando num outro tema, mais complexo até, eu acho. Sim, sim, os temas são bem complexos, né? Quase todos. Esse do mercado, especialmente, Não, né? a especulação imobiliária é uma coisa de doido, né? É, Então, assim, e a metropolização das cidades, né? Quando a gente vê o êxito rural, o número hoje, eu acho que 84, 85% da população brasileira vive em grandes cidades. 317 cidades no Brasil comportam quase 60% da população. É uma concentração demográfica absurda. Ao mesmo tempo, você tem cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, que você tem uma região central, uma região metropolitana imensa. Né? A cidade do Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes e a região metropolitana 18 milhões. Né? Então, são cidades que revolvem em volta do Rio, porque os postos de trabalho estão aqui. E aí você tem uma pessoa que mora em Santa Cruz que trabalha no centro do Rio, né, que precisa fazer esse trajeto que é de trem 1h30, 2 horas quase. Né? Então, assim, essa dinâmica ela precisa mudar. Né? Você tem que ter, ou você aproxima esse trabalhador do trabalho dele, ou você leva o posto de trabalho para próximo da casa dele. Né? Mas aí é óbvio que é uma mudança muito mais profunda, né? Do que a gente está falando. Mas é isso, eu acho que esses temas eles precisam ser debatidos. Né? A gente, o termo, né, direito à cidade, ele foi cunhado pela primeira vez em 68. Né? E a mobilidade ela está intimamente ligada a essa questão do direito à cidade. Né? E quando você fala de direito o direito ao transporte no Brasil, ele entrou na Constituição, né, como direito social essencial, acho que foi 2000 é recente, 2013, eu acho, o projeto de lei da Erundina. E ele passou a ser como direito constitucional, porque sem o transporte, você não tem acesso aos outros direitos. O direito à saúde, o direito à educação. Se você não tiver o transporte, você está impedido. E o transporte no Brasil ele é privatizado, né? Ele não é algo social. Né? Então, eu acho que esses são pontos fundamentais. Né? E a bicicleta ela se insere perfeitamente ali, né? Como uma forma de manter a saúde, de melhorar a questão do meio ambiente, de você melhora todo o processo. Né? Em 2010, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela passou a considerar a bicicleta como uma ferramenta fundamental, né? Criou inclusive o Dia da Bicicleta, né? Tem todo, né, um trabalho em relação a isso para que as cidades invistam nessa forma de se locomover. Né, porque é saudável, porque é menos poluente. Uma pessoa que usa a bicicleta para ir para o trabalho todo dia tem 6 vezes menos chances de ter doenças crônicas. Quer dizer, você economiza nos serviços de saúde pública, né? Não é só a questão do individual. Né? Tem uma economia imensa do SUS, né? Para o SUS. Então, e esse tipo de informação que precisa transparecer. Né? Bom, então, essa trupe aí que está aí nessas fotos foi o pessoal que fez a formação, né, do Bike Anjo com o transporte ativo e tal. Essas bicicletinhas foram uma doação, a gente recebeu de doação. E aí foi o primeiro, assim, entre aspas, evento que a gente teve, né? Teve para fazer os jogos de bicicleta na Praça Tiradentes. Aí a gente estava fazendo a formação ali aí agora eu não vou lembrar o nome do local. E aí, a partir, né, de 2016, essa foto de 2016, a gente passou
a fazer os jogos de bicicleta em eventos públicos, né? Esse é um dos eventos ali na Praça Tiradentes, e que aí as crianças, elas, né, na bicicleta, elas passam por baixo de um túnel, então ela precisa abaixar, bater a mão no pandeiro, né, tirando a mão do guidão da bicicleta. Esse é um circuito, né, que é bem simples de se organizar, né? A gente tem uns cones, põe no chão, mas se não tiver cone, pode encher uma garrafa de PET com areia, que resolve também. Então, a gente tem diversas alternativas, né, de como você faz essas brincadeiras, né, essa questão mais lúdica. Essas fotos agora são fotos no Museu do Ingá, em Niterói, num evento público também que a gente fez. E aí tem né, numa das fotos a gente botou o pandeiro para baixo, aí a criança foi lá e bateu com o pé, né, quer dizer, ele tem que ter um controle maior da bike, né? É muito bacana. Esse foi o Caminho Niemeyer também. Se não me engano, foi numa ciclo experiência organizada pelo coletivo Pedal Sonoro. E aí a gente tem aí o circuito de bicicleta, né? Lá o espaço é bem grande, é bacana, porque a gente fica, né, com mais possibilidades. Aí nessas fotos, mais em cima, é um grupo de adolescentes, né? A gente foi chamada para fazer um trabalho com adolescentes de uma escola municipal de Niterói, né? O professor de educação física estava preocupado, né, com os jovens, né, da forma que eles estavam utilizando a bicicleta. Então a gente fez tipo uma gincana, né, com os meninos para falar um pouco sobre essa questão da segurança viária, né? Eles, né, adolescente, né? Então, dando grau na bicicleta, né? Quer dizer, empinando a bicicleta com a roda da frente. E aí a gente falando um pouco sobre... A gente fez uma disputa de quem conseguia ficar mais tempo dando grau, né? Gastou um pouco dessa energia, né? Para falar um pouco do perigo que fazer isso num lugar que tem movimento de carro, né? Então a gente fez esse trabalho com eles, foi muito legal. A gente fez uma corrida também de quem chegava por último, né? Quem conseguia andar mais devagar na bicicleta. E foi muito bacana. A gente foi chamado, fez 3 eventos nessa mesma escola, por conta de um professor engajado, né? Então eu acho que é isso que eu estava falando, né? Da gente ter essa possibilidade. Tem uma foto aí que sou eu falando no Bicicultura, né? Sobre os jogos de bicicleta. E embaixo na EDI Raquel de Queiroz, lá no Rio, né, na Presidente Vargas, a gente fazendo um trabalho durante o período do Velocity. Essas fotos são da formação de educadores, que a gente falou um pouco sobre como levar a bicicleta, né, para dentro da sala de aula. A gente fez um circuito da bicicleta lá no IFIX, dos jogos de bicicleta com os professores, foi muito divertido, assim, para ter uma ideia assim, de como poderia ser, né, ser feito, né, com as crianças. A gente teve um momento de contação de história também, a gente fez diversos momentos aí. Essas são as fotos que eu trouxe para vocês. Essas fotos são fotos de uma atividade que a gente fez com crianças, falando sobre como elas se locomovem, né, o que elas acham da maneira que, né, a gente se move na cidade. Foi muito, muito interessante. E também a oficina, né, que eu fiz no Encontro Nacional da Rede Bike Anjo, né, que foi em 2018, foi em Belém. Então, a gente fez uma gincana com atividades para os membros da rede, para que essas atividades possam ser replicadas, né, em outras regiões. Essas próximas fotos, essas são, né, fotos que me emocionam, inclusive, porque essas fotos são numa escola ribeirinha, né, em Belém, próximo a Belém, né, a escola é dentro de um igarapé, né? Ela é sobre palafitas. As crianças não usam bicicleta, nem tem como, elas vão para a escola de barco, né? De casco, que é uma canoa, né, sem motor, ou de rabeta, que é uma canoa, um barquinho, né, com um motor a combustão.
E aí a gente falou um pouco sobre essa questão, né? Elas têm acesso e vão ter condições de ir de bicicleta, né? De usar a bicicleta quando elas forem para a escola secundária, né? Quando elas forem estudar na cidade mais próxima. Mas nesse lugar onde elas estudam hoje, elas não têm acesso, né? Porque não tem rua. Mas a gente falou um pouco sobre a diferença do casco e da rabeta, né, em relação à questão da bicicleta como ativo, o casco sendo esse, né, esse modal, e a rabeta como sendo o carro ou a moto, né, sendo que quando a rabeta passa, né, o motor passa, faz uma marola, né, que em Belém é chamada de maresia, que eu não entendi nada da primeira vez que eu ouvi, porque no Rio de Janeiro, quando você fala em maresia, é o cheiro do mar, né? Então, para mim não fez sentido nenhum, mas depois, né, houve uma explicação. E que quando faz a marola, né, o casco pode virar, então que é super perigoso, né? Que se o casco vira, ele afunda, enfim, né? A pessoa fica sem ter como se locomover, né? Para ir para a escola. Né? Então, foi um trabalho muito, muito, muito maravilhoso, graças à Rede Bike Anjo, né, que está espalhada por esse Brasilzão, a gente teve essa oportunidade. Essa foto é o último evento que a gente fez dos Jogos de Bicicleta, num evento público, né, era a chegada, né, são as crianças que estavam esperando, né, familiares que estavam participando do Audax, o último Audax que aconteceu em 2019. Então, a gente foi convidado para fazer essa atividade com as crianças no Caminho Nemar, que seria a chegada da prova, né? Vai ter um evento organizado pela Ciclocidade, a gente está divulgando, a UCB está divulgando. A gente tem, né, a UCB ela tem alguns projetos prioritários, né? A gente está fazendo um trabalho para criar uma estratégia nacional da bicicleta. A gente está trabalhando com o governo federal, com os representantes dos municípios, iniciativa privada. A gente tem, né, uma frente aí fazendo um trabalho importante. A gente tinha o desejo de ter feito, né, algum lançamento esse ano, mas, né, de um documento falando sobre as ações, mas com a pandemia a gente teve um atraso, né, porque os municípios tiveram que focar no combate à pandemia, então a gente perdeu um pouco, né, de gás nesse período de pandemia, então agora a gente está retomando. Em 2018 a gente conseguiu aprovar o projeto de lei, né, que instituiu o programa Bicicleta Brasil, né, que é um incentivo, né, criando um incentivo para que as cidades incluam nos seus sistemas de transporte à bicicleta, né, com sistemas de transporte de bicicleta compartilhada, com, né, seja estacionamento, seja infraestrutura cicloviária, com toda essa, né, tudo que envolve a questão da bicicleta. Então, essa é uma frente, né, que a gente que vem trabalhando e é algo que às vezes aparece pouco, né? A gente é um trabalho bastante de formiguinha, vamos dizer assim, para, né, fazer com que as coisas aconteçam. A gente tem o Observatório da Bicicleta, né, que é uma referência para quem está fazendo publicações sobre a bicicleta. Acessem o observatório, né, postem suas publicações, os eventos, né? Foi esse evento, né, que eu estou participando, foi divulgado através do observatório, porque a ideia é essa, que ele seja um repositório de informações de tudo sobre bicicleta no Brasil, né? Então, é muito importante que ele seja usado, né, que haja colaboração em relação a isso, inclusive. A gente tem, né, o Ciclomapa, que é um mapa colaborativo também, que ele está crescendo agora, a gente está com alguns planos importantes, eu ainda não posso falar sobre eles, mas ele está né, tá havendo um trabalho bacana em relação a isso. E a gente vai estar fazendo um trabalho, a gente desde o ano passado está com um comitê de segurança viária, a gente fez uma campanha chamada Ruas Vivas, em maio, para falar um pouco sobre, né, essa dinâmica das vias, né, que a gente precisa mudar, né, para essa mudança de paradigma.
E a gente vai estar focando nessa questão da segurança viária como um tema importante, né? Agora, o que a gente tem notado, infelizmente, né, é que com o aumento do número de ciclistas e a redução no número de veículos nas vias, o que aconteceu foi que as velocidades aumentaram, né, dentro do âmbito da cidade, e os sinistros, né, as ocorrências com mortes e feridos aumentou. Né? Apesar do número total de ocorrências ter reduzido, a severidade deles foi pior. Então, essa questão da segurança viária é uma questão muito importante. A redução de velocidade é algo que é um debate fundamental. E a mudança desse paradigma, né, de uma mobilidade para todo mundo. Né? Então, esses são os planos, muitos planos, ambiciosos, inclusive, mas a gente está nessa luta, né? Em cidades melhores para todos. A visão da bicicleta hoje ainda é muito de esporte e lazer, né? Eu acho que a gente precisa mudar essa chavinha, né? E trazer essa questão da mobilidade por bicicleta, né? Como uma alternativa, né? Eu não gosto de usar a palavra alternativa porque eu não acho que ela seja alternativa, eu acho que ela é uma ferramenta importante, né? Então, é isso, eu acho que é fundamental a gente, né, esse debate é um debate necessário, criar cidades que as crianças consigam transitar com segurança é fundamental. Então, é isso, né? Trazer essa coisa a gente tem alguns exemplos no Brasil já de cidades que são amigáveis para a criança, e isso faz toda a diferença no mundo. Né? Então, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Está sendo super bacana, inclusive, eu, na realidade, falo pouco sobre educação, apesar de gostar muito do tema, mas acho que é fundamental, né? Falar sobre todos os âmbitos da educação, né? Tanto a questão da primeira infância, de você, né, trazer o lúdico da bicicleta, mas trabalhando já, né, com uma visão de trabalhar já lá na frente. Depois a criança vai ficando mais velha, né, trazendo essa massinha crítica, como a Ana fala, né, essa questão, né, do direito à cidade, do acesso, né, da questão da saúde, de você já trazer isso de uma maneira, né, já integrada dentro da questão escolar. Eu acho que é isso, né? E falar lá na frente para os planejadores, né? Eu acho que se a gente conseguir crescer, né, que as crianças cresçam já, elas já vão chegar lá na frente já com outro olhar, né? Então, mas é muito importante. Eu agradeço muito o convite.